Bom dia, gente, tudo bem? Bom, começando mais uma reflexão aqui hoje. Hoje, 11 de outubro de 2022. Ontem eu estava... Peguei um dicionário, por acaso, ontem à noite, que eu tenho, que se chama Dicionário Etimológico, para fazer uma pesquisa a respeito de uma palavra e trazer a definição para vocês, que é uma coisa muito importante de se refletir sobre, como a nossa função aqui é sempre fazer uma reflexão, né? Esse dicionário do Antônio Geraldo da Cunha, e é um pouco diferente, é um dicionário de etimológico, não de sinônimos, né? Esse dicionário etimológico, logicamente, ele vai falar da etimologia da palavra, ou seja, de onde é que a palavra se originou. Eu vou começar isso como mote para começar uma reflexão a respeito de dois conceitos que, na minha opinião, acho que tem muita coisa misturada e aí as pessoas, às vezes, elas não conseguem ter clareza nesse raciocínio, porque para mim essas duas ideias, como fé e esperança, elas têm obrigatoriamente que estar vinculadas a uma lógica, né? A uma ciência, vamos dizer assim, né? Para mim, uma fé cega, uma fé é porque alguém disse ou porque eu vi não sei aonde, isso nunca me convenceu de fato. Então, acho que talvez esse tenha sido um motivo de eu desde pequeno, né, ter uma busca, fazer uma busca pelo sentido das coisas, até mesmo do meu nome, né, e de todas as coisas. Eu não sei se eu sou uma pessoa curiosa desde sempre, ou se eu fui me tornando uma pessoa curiosa a partir do momento que eu comecei a perceber algumas inverdades, vamos dizer assim, na sociedade e na maneira como as pessoas conduziam as coisas. Mas voltando no Antônio Geraldo da Cunha, ele coloca lá, né, uma das palavras é esperare, né? Esperança, que vem de sperare, que é do latim, ou sperane, não sei como é que se pronuncia, mas e assim, a única registro que tem nessa palavra é simplesmente do ato de esperar, né? Esperar alguma coisa. E aí, eu sempre amadurecendo esse conceito de esperar, de espera, de estar disposto a, né, estar em estado de espera, sempre desenvolvi dois conceitos, um que era o da boa esperança e da esperança falha. A boa esperança é aquela que você está sempre em estado de positividade, sempre em estado de boas vibrações para você, literalmente, esperar o que virá. Ou seja, aguardar, esperar, aguardar. Pura e simplesmente isso. Isso seria uma boa esperança, ou uma esperança no sentido positivo da palavra, que seria, vou esperar algo acontecer. Mas você não pode esperar simplesmente uma coisa que absolutamente talvez não tenha vínculos com a realidade. E eu te digo vínculos reais, né? Não vínculos supostos. E por que eu estou falando isso? Porque o outro binômio desse raciocínio que eu tenho, desse binômio que eu estou montando, fé e esperança, a gente só pode esperar uma coisa positivamente se a gente tem fé. E aí, para mim, fé nunca foi uma coisa assim frágil, nunca foi uma coisa vamos dizer assim, que caduca rápido. Fé nunca foi um negócio que alguém disse, sabe?
E eu sempre fui uma pessoa muito desconfiada, uma pessoa muito teimosa também. Eu acho que muita gente que vai ver esse vídeo em algum dia vai pensar isso, vai se identificar dessa maneira. Fé, ao contrário, no dicionário de sinônimos, né, de palavras correlatas, né, um dos que mais faz sentido para mim, desse significado, né, da palavra fé, significa confiar, que vem a origem. Inclusive a palavra fé vem de confiar, de fiar, ou seja, de tecer alguma coisa. Então, para você ter fé, ou seja, para você confiar, ou seja, fiar junto, ou seja, eu preciso tramar, eu preciso desenvolver algo para que eu tenha condição de ter fé. Por quê? Porque se eu não fizer assim, eu não terei fé, eu terei qualquer coisa que não é fé. Então, no sentido literal da palavra, a gente começa então a desdobrar um raciocínio muito interessante. Ter fé, então, significa eu confiar verdadeiramente que algo vai acontecer na minha vida. E aí eu sempre uso um exemplo muito interessante que eu gosto, que é para ajudar a gente a esclarecer esse conceito de fé. Por exemplo, você mora em algum lugar, não importa onde, você sabe que existe um supermercado mais próximo da sua casa. E você já foi algumas vezes lá. Entende? Você já foi algumas vezes lá. E aí eu pergunto para você assim, você sabe ir no supermercado mais próximo da sua casa? Sei lá, vai ter um nome qualquer, né? Estou falando aqui supermercado mais próximo, mas vamos dizer que supostamente tivesse dito o nome do supermercado próximo à sua casa. Você sabe ir até o supermercado da sua casa? Pô, claro que eu sei. Você não titubeia. Titubeia ou titubia? Você não titubeia, você simplesmente sabe onde está o supermercado e você simplesmente vai para lá. E aí vem o raciocínio que eu quero dizer a respeito de ter fé. Ter fé é exatamente isso. É a certeza que você tem de que o supermercado está no lugar, naquele lugar, e que você pode encontrá-lo seguindo certos passos e chegar até ele. Entende? Então isso para mim é um conceito muito claro de fé. Isso é ter fé. Da mesma maneira eu poderia estender dando outro exemplo. Por exemplo, sei lá, eu perguntasse para você assim, olha, você dorme de travesseiro ou não? Dorme com travesseiro ou não? Tem gente que dorme sem travesseiro. E aí a pessoa fala, é óbvio, é claro. Isso é um exemplo óbvio de fé, de ter confiança. Por quê? Porque você já refletiu, já analisou, já comparou, já tirou conclusões, já se lascou várias vezes, de vários momentos, dormindo sem travesseiro, ou chegando lá ao supermercado, sei lá, tá fechado, entendeu? Então, de todas as maneiras, você já se envolveu com aquilo, ou seja, você já fiou esse raciocínio, você já confiou. Confiou é o quê? Quando você fia junto, ou seja, quando você reflete junto a respeito de outros parâmetros e chega na conclusão que você, até segunda ordem, está completamente certo de que aquilo é verdadeiro. E o que aconteceu com os artigos de fé, e vamos chamar assim, os elementos da fé? Quando a gente passou pela Idade Média, a gente criou muitos estatutos que e diga-se de passagem, eu coloco bem precisamente essa palavra de estatuto, porque todas as vezes que você tem um estatuto, você não tem discussão a respeito disso. É um estatuto, é uma regra, é como no exército, por exemplo. No exército não existe às vezes a lógica do bom senso, existe a regra. E aí você segue a regra.
E eu não vou entrar aqui no mérito do que está certo nem do que está errado dentro dessas regras, mas eu estou dizendo, é um estatuto, é para ser seguido, é simplesmente para você ler e falar, ok, eu concordo com isso e acabou. Se você não concorda, você está fora, entende? Então, na Idade Média, a Igreja Católica colocou muitos estatutos. E esses estatutos tinham que ser seguidos literalmente, da onde vem a expressão ferro e fogo. A ferro é fogo. Ou seja, custasse o que custasse, esse estatuto ia ser seguido e pronto. E se você não seguisse, você seria punido. E aí não vou entrar no mérito, mas você seria punido por não seguir. Então, esses estatutos, e tem aí outro raciocínio interessante, que é todas as vezes na vida, em todas as situações de vida, eu já aprendi o seguinte, que todas as vezes que você puxa uma coisa demais para um lado, o movimento das próximas gerações vai ser contrário àquele. Entende? Tudo sempre tendendo ao equilíbrio. Então, por exemplo, quando você tem uma violência, uma força muito grande, por exemplo, num país inteiro que sucumbiu em função de uma guerra, na geração seguinte, geralmente, vai haver algo que vai puxar de novo essa coisa para o equilíbrio. Seja uma reação cultural, seja uma reação bélica às vezes, mas enfim. É um jogo de empurra, que tudo tende ao equilíbrio. Então, nessa coisa, talvez esse seja um dos principais motivos que a Igreja Católica tem perdido tantos e tantos e tantos seguidores no Ocidente. Talvez por esse excesso de, vamos chamar assim, de violência no cumprimento desses estatutos, entende? Hoje em dia, graças a Deus, nós temos pessoas de muito bom senso dentro da Igreja Católica que conseguem racionalizar um pouco mais a sua fé e racionalizar um pouco esses estatutos, e eles vão mudando. E é engraçado que no Brasil parece que a gente está criando uma religião católica meio ecumênica. Engraçado, né? E a prova cabal disso, eu acho, que é o surgimento da Umbanda, né? Que de certa maneira responde, dá sentido a esse meu raciocínio. Né? Mas enfim, voltando no assunto da fé. Então, para eu ter fé, eu preciso confiar verdadeiramente. Confiar cegamente no sentido de eu tenho certeza absoluta de que isso é real. Entende? Então, por exemplo, eu perguntaria para você, você acha que o sol vai nascer hoje? Aí você vai dizer assim, nossa, em função de tudo que eu já vi todos os meus dias, eu posso dizer com quase que absolutamente certeza de que o sol vai nascer hoje. Ele pode não estar aparente, né? Quer dizer, pode ter nuvens na frente, mas com certeza ele vai nascer. Isso é fé. Só que o ser humano é muito engraçado. Quando ele vê uma coisa acontecendo muitas vezes, ele normaliza aquilo. E aí ele tenta buscar sentido em uma coisa etérea, efêmera, misticista, né? Que é uma coisa que está fora. Que é uma coisa assim, por exemplo, parece que você tem que sofrer para ter fé. Parece que você tem que sofrer para conseguir algo na vida. E isso parece que também é um pouco da cultura do brasileiro. Mas o fato é que nesse sentido de você sofrer para conseguir algo que é quase inesperado, que é quase miraculoso, que é quase inalcançável, né? Isso na verdade não é sinônimo de fé. Isso é sinônimo de uma má esperança, de uma esperança falha, de uma esperança esboroada, de uma esperança sem muito sentido, na minha opinião, entende? E que para mim é uma coisa que eu nem uso muito, eu prefiro não botar energia nisso, não vibro nisso, nem presto atenção nisso. Por quê? Porque se não está claro e óbvio que algo vai acontecer, eu não estou esperando, não estou na boa esperança, eu estou numa esperança falha. Ou seja, eu estou acreditando em alguma coisa que na verdade não existe, ou pode existir, né? Então, e aí é um jogo de loteria.
E aí eu poderia dizer para vocês, e se você for uma daquelas pessoas que viveu na Idade Média esperando Jesus Cristo voltar? Imagina quantas pessoas passaram gerações e gerações nessa espera. Na verdade nada aconteceu, elas morreram. Ah não, mas você está viajando, cara. Você está viajando. É o seguinte, é porque depois que você morre é que você vai para o céu. Que coisa, não? Depois que eu morro eu vou para o céu. Eu não posso discutir com você a respeito disso porque eu não tenho essa fé. A minha fé não diz nada a respeito disso, entendeu? Mas o que eu posso dizer a respeito de você é o seguinte. Pelo menos é o raciocínio que eu tenho. Se eu tenho certeza que o sol vai sair, se eu tenho certeza de que os pássaros vão cantar e vão seguir os seus ciclos de vida, ainda que eu não veja esses passarinhos copularem, chocar, botarem seus ovos, chocarem, nascerem seus filhotes, sempre tem um passarinho cantando aqui. Sempre tem um bicho na floresta, por exemplo, aquela velha máxima filosófica, né? Se uma árvore cai no meio da floresta e não tem ninguém próximo que possa testemunhar, será que verdadeiramente ela cai ou ela caiu? Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, Deus, essa inteligência magnânima, maravilhosa que está do lado de lá, que pode ser desde um Deus muçulmano, um Deus iorubá, um Deus católico, um Deus protestante, não importa. Essa inteligência maior que está lá pode ser extraterrestre também. Né? Cada vez mais a gente vai estudando e percebendo que talvez esse Deus seja extraterrestre. Né? Extraterrestre no sentido... A gente faz parte de uma coisa muito maior, de um sistema interestelar e a gente é comandado o tempo inteiro, a gente não passa de marionete na mão desses caras. Essa inteligência que coordena esse mundo aqui, esse planeta que a gente vive, ela na verdade já planejou tudo e já esperou, né? Ela já esperou tudo, ela já sabe tudo que vai acontecer. E ela inclusive já entendeu que a única maneira da gente se desenvolver enquanto seres humanos, enquanto consciências, e nem como seres humanos, que eu acho que talvez isso seja falho, mas como consciência seria, não tem jeito, tem que deixar os caras vestidos com essa roupa que eles têm, que é o corpo humano, e a gente tem que deixar esses caras se lascarem de todo jeito, esperarem, ralarem, refletirem, e não sei o que lá, para eles chegarem em conclusões que nessas esferas que nós vivemos não haverá condições. Então eles precisam estar lá desenvolvendo esse raciocínio, refletindo sobre tudo, sobre a vida, sobre os processos da vida, sobre as belezas, sobre as benesses que eles recebem, para que um dia a vinda de Jesus, a vinda da ideia de Jesus, olha que legal, a vinda da ideia de Jesus, que é o quê? O nosso mentor, o nosso guia maior aqui do nosso planeta, né? Pelo menos é o que a gente acredita, que ele volte. Mas você já parou para pensar que talvez isso não seja literalmente a vinda de Jesus em corpo físico, vestido de um corpo? Porque você acha que um ser tão evoluído quanto esse precisa vestir um corpo desse de novo? Um corpo que dói, um corpo que cansa, um corpo que envelhece? Vocês acham que precisa disso? Talvez não seria mais razoável a gente começar a refletir e partir do pressuposto, talvez, que a vinda de Jesus seja a vinda da ideia de Jesus, ou seja, um ser maravilhoso. E aí, nesse sentido, eu começo a pensar numa boa esperança, porque da onde isso vai vir? Vai vir dentro de nós mesmos, e é dentro de nós que nós vamos encontrar esse Deus. É dentro de nós que nós vamos encontrar essa esperança verdadeira. Não pense que você, sendo uma pessoa como você é, só porque você tem o seu carro, a sua casa, o seu cachorro, o seu vestido amarelo, você vai para o céu, porque não é verdade, isso é um estado psíquico, estar no céu. Porque está tudo aqui, gente. Está tudo aqui, os animais, o sol lindo, o ar que você respira, tudo
Tanto é que quando você vai fazer uma meditação e você começa a sentir as benesses que tem na sua volta, você entra num outro estado. E aí quando a gente começa a entrar nesse outro estado, obviamente a gente começa a se sentir mais feliz. Será que, e aí sim, se a gente conseguisse, e aí assim a gente está muito distante dessa ideia de Deus, dessa ideia de Jesus, que é o quê? Se eu conseguisse amar o próximo como a mim mesmo, eu não teria melindres, eu não teria nada que desabonasse o meu próximo, eu simplesmente seria caridoso, como Chico Xavier era. Chico Xavier, ele sofria muito com as caridades que ele fazia, mas ele simplesmente fazia. Ele dizia, não está no meu escopo julgar as pessoas, eu simplesmente faço, eu simplesmente ajudo as pessoas. E pronto, e acabou. Por quê? Porque talvez o fato dele enxergar o além, ter aquela mediunidade que ele tinha, né? Talvez fizesse ele enxergar alguma coisa do outro lado, que a gente obviamente não vê naturalmente, e aí sim a gente fala assim, meu Deus, o cara está vendo muitas coisas do outro lado, e ele vê a ideia de Jesus acontecer o tempo inteiro. Então ele precisa buscar essa ideia. Então não era uma coisa assim, nossa, como ele tem fé, não, a fé dele não veio do nada, veio de coisas que ele via, ele observava. Então isso que daí é que vinha a fé dele. E eu estou citando Chico Xavier, que é um cara mais recente, mas quantos na humanidade de vários credos diferentes passaram por isso? Entende? Então, por exemplo, a gente tem agora, por exemplo, na igreja evangélica, os neopentecostais, já que admitem, né, várias ideias desse tipo, né, que eles falam de... Eu não sei exatamente qual que é o termo que eles usam, mas essa coisa mais associada ao etéreo, mais associada a, de certa maneira, alguma mediunidade, entende? Eles são um pouco mais abertos para umas coisas também, mas também são muito fechados para outras. E está tudo bem, porque nós estamos em processo de construção, entende? Nós estamos em processo de construção, e num processo de construção o que a gente tem que fazer simplesmente é construir. E vão acontecer erros, vão acontecer coisas boas. Isso, na minha opinião, né, que é limitadíssima. Eu simplesmente também estou em construção. Então, no sentido de opinião, eu simplesmente não posso simplesmente querer julgar o outro, segundo as balizas que, sei lá como, foram plantadas na minha cabeça. Mas o fato de a gente ficar refletindo o tempo inteiro sobre tudo faz eu chegar nessa conclusão. Agora, autoridade mesmo, a gente vai ver pelo exemplo. Então, por exemplo, se eu, sei lá, a Madre Teresa, no geral, a vida dela foi uma vida muito bela, uma vida cheia de exemplos. Aí vai aparecer alguém e vai apontar algum erro. E sempre vão existir erros. Por exemplo, se a gente vai ler a Bíblia, por exemplo, você fala assim, nossa, Jesus era só amor. Um dia ele vai lá e tomba o templo, expulsa todo mundo com uma chibata do templo. E aí, se você for julgar coisa pela coisa, você fala assim, mas Jesus era imperfeito. Eu posso pensar isso, porque isso está escrito, né? Eu vou citar esse exemplo porque isso é estatutário. Então a gente precisa ver o exemplo. Na média, pelo exemplo, o que é essa pessoa? O que é esse ser? O que é essa entidade que eu acompanho? Entende? Tanto é que a gente geralmente cultua seres que são exemplos para nós. Agora, a questão é, se a gente não está o tempo inteiro renovando, remoçando esses nossos pensamentos, essas nossas reflexões, será que a gente está seguindo um exemplo verdadeiramente bom para a maioria? Ou só é bom para mim? Ou eu estou ensimesmado numa ideia estatutária? Entende? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Quando eu citei o exemplo de será que eu não sou uma daquelas pessoas que viveu na Idade Média e que morreu esperando uma coisa que não aconteceria, que não viria, que era Deus, que era Jesus naquela época,
que a igreja católica tanto abrigou. Eu, por exemplo, vocês têm uma ideia, uma vez eu tinha um amigo que quando chegou perto dos anos 2000, ele falou para os filhos, um estava na 7ª série e o outro estava na 6ª. Ele disse, não, vamos tirar da escola, porque Jesus vai voltar. E para que você vai estudar? Para um lugar que você não precisa de nada disso. E aí, essa ideia, ela é polêmica, porque burra. Ela é polêmica e burra, porque, beleza, se Jesus vai voltar de verdade, talvez eu não precise estudar. Esse é o primeiro olhar. Né? Porque para um lugar que eu vou, talvez esse conhecimento que eu vá receber na escola não sirva para nada. Por outro lado, se você vai para o céu, o que te faz pensar que você vai ser útil lá, sendo da maneira como você é, da maneira como você leva a sua vida? É uma arrogância estratosférica. É uma arrogância divina, vamos chamar assim. Divina no tamanho de Deus. De tão grande que é. O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa estar o tempo inteiro em construção para a gente, pela média, criar uma coisa melhor. A gente se transformar em coisa melhor. Não pense que você nasceu pronto, que você é capaz de transformar o mundo porque você é bom pra caramba, porque você tem sua casa, seu carro, enfim, essas mediocridades todas. Isso é transitório, nós estamos aqui só para uma passagem. E a gente precisa de alguma maneira tentar construir algo melhor dentro de nós. Entende? Então, e aí a partir disso, dessa construção que não para nunca, que é você refletindo, mas será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que eu agi bem? Será que eu não agi bem? Nessa tentativa de construção, você vai se melhorando. Você pode falar assim, poxa, eu tenho uma tendência a comer demais, ou comer muito rápido. Eu tenho uma tendência de raiva, então geralmente eu fico muito raivoso e falo muita besteira muito rápido. Eu sou aquela pessoa que explode. Será que não seria melhor eu tentar construir isso? Tentar entender por que é que eu sinto raiva? E aí e isso vai ser o mote do próximo vídeo. Então, todas essas reflexões que eu coloquei depois, né, como um enxerto, como um recheio dessa coisa da fé e da esperança, é para eu trazer um panorama de mais ou menos das reflexões que acontecem comigo a respeito de se ter uma fé verdadeira, uma fé, eu confio que isso vai acontecer, mas eu confio sem titubear. Eu tenho uma fé absolutamente, no bom sentido, uma fé cega, mas no sentido de, olha, eu não titubeio, eu não me sinto inseguro a respeito disso. Eu tenho uma fé absoluta na bondade de Deus. Eu tenho uma fé absoluta na volta da ideia de Jesus Cristo. Porque vocês acham que Jesus Cristo também ficou parado? Não, mas ele era perfeito, ele não precisa fazer mais nada. Não existe isso, gente. Não existe isso. Se tudo evolui, a lei do universo evolui, a lei do universo é a evolução. Você acha que um ser evoluído como Jesus, ou como Buda, como, sei lá, quem que você queira pensar, segundo o seu credo, você acha que eles precisam, você acha que eles estão parados? Será que eles não estão fazendo caridades? Será que eles não estão cuidando de novos planetas, novas civilizações, novos povos? Será que as incumbências desses seres que a gente não consegue nem sequer imaginar, a gente consegue imaginar segundo a lógica humana? Por exemplo, a gente fica aqui imaginando que ele vai, sei lá, cuidar do povo da Islândia. É o máximo que a gente consegue imaginar, porque tudo na cabeça nossa, do ser humano, gira em torno desse planeta. Mas será que é isso? Será que é isso? Será que ele não pode estar cuidando de uma coisa esplendorosamente maior em algum lugar? Que não seja aqui? Por exemplo, vocês já viram a quantidade de cometa, de asteroides especialmente, que passam aí
próximo à Terra e nenhum cai aqui, nenhum bate aqui. E agora a gente está estudando que existem umas razões físicas porque isso não acontece. Mas por que não vem um asteroide gigantesco e acaba com tudo? Ainda não aconteceu isso. Porque provavelmente esse tempo, que é o tempo da sua vida, esse tempo ridículo de 80 anos que você vive, 100 anos, é um tempo muito pequeno para tudo, para a imensidão do universo. É muito pequeno. Então, por exemplo, imagina que talvez esse asteroide não tenha atingido a Terra ainda, porque alguém também cuida disso. Para que isso não aconteça, porque existe um projeto. A gente nunca vai saber isso. Mas também nunca ninguém nos diz que a gente não pode investigar por quê. Então a gente precisa verdadeiramente ficar refletindo o tempo inteiro o que é que nós estamos fazendo aqui. E essa busca aí que foi o grande mote de todos os tempos da humanidade. Todos os tempos, o tempo inteiro a gente buscava. O tempo inteiro a gente buscou. E até agora a gente ainda não conseguiu encontrar uma resposta. Será que você não foi um daqueles caras que viveram antes da Idade Média? Se é que você sempre viveu na Terra? Ah não, eu sou maravilhoso. Eu nasci aqui nessa vida e já aprendi tudo. E aí quando eu morrer eu vou pro céu. Vai ficar lá no céu cantando junto com os anjinhos, né? Talvez isso aconteça, mas eu não acredito. Verdadeiramente essa para mim é uma má esperança. E que o mote desse vídeo de hoje é fazer um convite para vocês para a boa esperança. Para a esperança real. Para a esperança que faz você simplesmente olhar para tudo ao seu redor e só agradecer. E pensar assim, meu Deus, o que você quer de mim? O que você está esperando que eu faça? Eu acho que esse é o grande ponto de virada na vida da gente. E não ficar acreditando em pessoas, em estatutos, em alguém que disse que. Questione o tempo inteiro, porque isso tenho certeza vai começar a te aproximar de outras coisas, da filosofia, vai começar a te aproximar da beleza de Deus, da força incrível dessa inteligência que nos colocou completamente alinhados e adaptados nesse planeta que a gente vive. E se a tua vida não está boa de algum jeito, procure compreender por que ela não está boa, o que é que não te agrada. E aí comece a tentar entender se isso é um problema que pode ser modificado ou se você não está a fim de modificá-lo. Mas isso vai te trazer, com certeza, vai te dar o start de uma grande mudança interior. Que é, nós nascemos para sermos felizes, que é muito irrisório achar que a vida é só isso aqui, só esses 80 anos. E que a gente pode avançar muito, voluntariamente, ou seja, buscando dentro de nós o sentido real da vida, aquilo que faz diferença para nós, para nós sermos autênticos, para nós sermos verdadeiros e para nós vibrarmos na frequência da ideia de Jesus, que era o quê? Amor ao próximo. E se a gente não está bem, é natural e razoável que você não ame ninguém. Isso precisa ser dito. Então vocês fiquem com essa reflexão.
Me ajudem a refletir sobre. Mas é isso. Tenha um bom dia.